a pandemia no mundo, as providências que foram tomadas aqui, em todas as nações, mas eu vou falar aqui. Primeiro, a pessoa tem que usar máscara para não se contaminar, evitar contágio entre grupo de pessoas, procurar estar sempre distante. E todo mundo, na maioria dos casos, cumpriu esta exigência para a proteção da saúde. E muitos que se ignoraram sofreram as consequências. Alguns quase morreram e outros, infelizmente, deixaram este mundo. Hoje, espiritualmente, irmãos, o Senhor também vem anunciando já há vários dias uma grande pandemia, mas não é contra a saúde física, é contra a saúde espiritual da Irmandade. Então tem recomendações na Palavra de Deus que todos já devem ter conhecimento, mas não lembrado. E hoje o Senhor dá a graça de apresentar aqui, pedimos a Irmandade atenção, que eu vou ler aquilo que Deus preparou de ser escrito para a nossa lembrança. Nós vamos falar sobre a concupiscência da carne. Na verdade, esta palavra concupiscência quer dizer ardente desejo dos prazeres carnais. Isso são coisas perfeitamente naturais que existem no homem e na mulher. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de anseio exagerado pelos prazeres sensuais, que são a incontinência, pessoa que não consegue se conter, volúpia, lascívia, luxúria, cobiça, entre outras. Praticar esses males pode levar a pessoa a cometer adultério, prostituição e ou a fornicação. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Ainda que o pecado possa levar à morte, contudo, vindo à luz e o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Disse Jesus aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Conclui-se, portanto, que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do pecado, do poder do pecado e da morte. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode ocorrer a prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, ainda que movidos pela concupiscência. O que a palavra reprova é alimentar estes sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades e, portanto, pecado diante de Deus. Como acontece o pecado? A concupiscência da carne, ela pode ser potencializada quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena, tais como o ódio, a vingança, a traição e todos os demais atos corporais indecorosos e imorais orientados pela mente humana. Fontes que alimentam a concupiscência carnal. São diversas as fontes,
por onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de caráter malicioso e perverso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecentes e alcoolismo. Frequentar locais onde predomina o mal, conviver com tais pessoas, relacionar-se com elas, mesmo através dos meios de comunicação, alimenta o poder da concupiscência e leva a pessoa a não resistir à tentação, cometendo o pecado. Convivemos intensamente com a inversão de valores na sociedade. Isso danifica os valores morais, tanto da família quanto do direito da criança e do adolescente, manifestando novidades que geralmente deturpam a orientação preconizada pela palavra de Deus. Já nos tempos do profeta Isaías, havia mudança de valores, como escrito em Isaías 5, verso 20 e 21, que é assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são prudentes aos seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. O povo de Deus deve observar as mutações dos costumes impostos pelo mundo, o mundo atual, que mesmo sendo lícitos, nem sempre são convenientes, pois podem corromper os bons costumes pela ignorância dos preceitos dados pela palavra de Deus. Há nas cartas do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, recomendação para que eles guardassem em seus corações e pensamentos, somente o que era verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. E se houvesse alguma virtude ou louvor, nisso pensasse. Essa recomendação era um antídoto para a concupiscência, pois a pessoa, deixando de meditar nas coisas do pecado, enfraquecia os ímpetos da carne e fortalecia o espírito, tendo condição de se manterem em paz com Deus. O pecado da fornicação ou adultério. A fornicação e o adultério é o pecado da conjunção carnal cometido fora do casamento, ou quando a pessoa é solteira, viúva ou divorciada, havendo ou não o laço matrimonial, isto é, a união entre uma mulher e um homem, e também a imoralidade sexual ou prostituição. Inclui-se essa prática lascívia, homossexualidade e toda perversão sexual física ou virtual. Ser tentado não é pecado, porém, a pessoa que pratica esse pecado, que é a fornicação, torna-se sujeita ao juízo de Deus. Se houver além desse pecado, práticas de sodomia, quais sejam homem com homem, mulher com mulher, ou inversão do uso natural da mulher, além do pecado da fornicação,